Boa noite, amados e amadas do Senhor. O estudo do livro de Salmos hoje é o capítulo 109. Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que o livre das suas aflições. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Derrama-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva, sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despoje-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração para o matar. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre e como o cinto que o cinja sempre. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como um gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhe sirvo de opróbrio. Quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor. Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubram-os a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca. Louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam a sua alma. Então, este Salmo 109, ele diz assim, é um salmo
que Davi ele pede a Deus o castigo dos ímpios e que o livre das suas aflições. Então aqui Davi rogava a Deus, né, que Deus ele fizesse justiça a todos os ímpios, a todos aqueles que desejavam o seu mal. Então não há nada melhor do que termos a justiça de Deus sobre nossas vidas, sobre tudo. Amém? Então aqui nesse estudo aqui, nesse salmo ele diz assim: não te cales. Este salmo é uma súplica a Deus para que ele julgue e castigue os perversos e enganadores. Esta oração expressa o anseio do justo para que haja justiça na terra, com a aplicação do justo castigo aos malfeitores que lesam o próximo para se beneficiarem. Misericórdia, né? Imagina uma pessoa, meu Deus, chegou ao ponto de lesar, né, de uma pessoa bondosa. Então, assim, temos que buscar de Deus muita, muita misericórdia, para que Deus, assim, venha nos ajudar a ter os olhos abertos espirituais, para saber quem é que está conosco, quem é que torce, vibra por nós, né? Porque tem muitos que lesam, né, da boa vontade das pessoas. Então, aqui a aplicação da justiça de modo imparcial é a única maneira de proteger o inocente e refrear a delinquência na sociedade. Então, aqui tem uma referência em Romanos 13, né? Vamos ver o que é que diz. 13:1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, assim, Deus ele nos ensina que Deus ele ordena que os cristãos obedeçam ao Estado, porque este, como diz aqui instituição, é ordenada e estabelecido por Deus. Deus instituiu o governo porque neste mundo caído precisamos de leis para nos proteger do caos, né? E da desordem como consequências naturais do pecado. Então, aqui explica alguns tópicos. O governo civil mesmo, assim como todo mais na vida, está sujeito à lei de Deus. O outro é Deus estabeleceu o Estado para ser um agente da justiça, para refrear o mal mediante o castigo do malfeitor e proteção dos elementos bons da sociedade. O outro aqui Paulo descreve o governo como tal qual ele deve ser, quando o governo deixa de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Então, quando, por exemplo, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus, o cristão deve obedecer a Deus, né? Mais do que os homens, porque assim, quando eles estiverem sendo é, ordenados ali, como diz aqui, como por exemplo aqui, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus, porque assim, quando tudo é contrário à palavra de Deus, nós aqui devemos obedecer o que Deus manda, né? O que Deus ordena para nós, fazermos o que é certo. Então, é dever de todos os crentes orarem em favor das autoridades legalmente constituídas, para que essas autoridades elas venham ser legalmente constituídas por Deus, né? E quem é aqui, para vocês entenderem, amada, a nossa autoridade aqui na terra é Cristo, né? Então, temos que ser obediente a Cristo. Então, Deus ele quer de mim e de você obediência,
Então, como nós estamos sujeitos a obedecermos às autoridades constituídas por Deus, temos também que obedecer tudo, né? É, como possa vocês entenderem, quando existe mesmo algo, como está tendo ultimamente, um decreto, né, de estarmos isolados. Então temos que obedecer, porque é uma coisa justa, é uma coisa benéfica, é uma coisa que nos traz bênção, nos traz benefícios, né? Então ali é constituído por Deus que é algo que nos favorece, nos traz coisas boas, entende, amados? E outro aqui também no estudo de Romanos 13, tópico 4, a espada. O que que diz aqui? A espada é frequentemente associado à morte como instrumento da sua execução. Deus claramente ordenou a execução de criminosos perigosos, autores de crimes hediondos a bárbaros. Então, assim, por que existem essas leis? Por que existem as autoridades? Para que haja ordem no mundo. Porque se não existissem as autoridades, né, ali constituídas por Deus, aqui na Terra, o mundo seria um caos, né? Imagine como seria. Então, por isso que nós temos que ser obediente à palavra de Deus em tudo, né? Em ali, ó, em ouvir a voz do Senhor, em fazer o que Deus manda, porque este salmo, amados, este salmo assim, ele é um salmo em que Davi, ele pede a Deus que castigue os ímpios e que livre das suas aflições. Então, assim, a própria palavra de Deus diz que muitos são as aflições dos justos, mas que em todas nós vamos ser, né, é, protegidos e ouvidos pelo Senhor para estar nos ajudando a labutar em meio a essas aflições, né? Então, como a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis. Então, assim, queridos, temos que orar a Deus, pedir a Deus força, fé, coragem, para que nós venhamos a saber o mundo em que nós estamos, queridos, queridas do Senhor. É um momento assim na qual nos chama mais a estar atentos à voz de Deus, a observar quem está ao nosso lado, a observar e ver, atentarmos para que nós venhamos ser vigilantes, para que a gente venha ser filhos obedientes, para que venhamos ser pessoas que nós não venhamos a deixar nos corromper. Porque, amados, existem situações que fogem da nossa realidade. Existem situações que só Deus para nos ajudar em meio a tantas vidas, tantos seres humanos na Terra, com vários comportamentos, de lidar, pessoas com comportamento difíceis de se labutar, em que a gente vê, Senhor, eu não consigo ter o controle dessa situação. A única coisa, Senhor, que eu posso fazer é orar. Então, amados, em meio a essas aflições em que vemos que nós não temos, às vezes, o controle que foge das nossas mãos, só Deus para nos dar força e nos ajudar. Então, vamos nos apegar a Deus, como Davi. Davi, ele recorreu a Deus, né? Entregou ali os ímpios na mão de Deus, as pessoas que desejavam ver o seu mal. Então, que Davi, ele acreditara em Deus, ele confiou em Deus, em que sabia que na hora certa Deus ia castigar os ímpios e livrar ele de todas as aflições. Então, temos esse Deus, amados, em que podemos confiar. Então, a justiça, ela pode até demorar, mas ela vai chegar, porque a justiça de Deus pode tardar, mas não falha.
Então, amados, vamos crer, confiar, acreditar e descansar no Senhor. Amém? Agradeço a Deus por mais um estudo da palavra dele, que venhamos ser pessoas obedientes ao Senhor, obedecer às autoridades delegadas por Deus, né? Em que tudo está no controle de Deus. Então, assim, esse estudo na qual eu passei, amados, foi baseado no estudo aqui da palavra de Deus. Mas que o Espírito Santo de Deus faça cada vida, cada coração, que venha entender como Deus quer que cada um de vocês entendam, aonde chegar esta oração. Ó, meu Senhor, visita cada casa, cada lar, cada família, aonde chegar, Senhor, este estudo, que o Senhor, Pai, trabalhe nesses corações, nessas mentes, para que eles e elas venham entender, Pai, o fundamento da Tua palavra, o estudo e o ensino da Tua palavra. Porque a Tua palavra diz, meu Pai, que a Tua palavra ela é espada de dois gumes, que penetra corpo, alma, divisão e espada. A Tua palavra diz, meu Pai, que a Tua palavra ela é como espada de dois gumes, que penetra corpo, alma e divisão. Então ela divide, amado, ela corta, ela tem a forma de penetrar, de uma forma em que quando a palavra vem sobre nossas vidas, ela não volta para Deus vazia. Ela, quando Deus traz essa semente, que é a palavra dele, em cada coração, aquela pessoa que absorve a palavra de Deus e recebe, ali sim, essa palavra ela é germinada, ela vai gerando frutos e assim nós dizemos, esta semente caiu em boa terra, porque aí a pessoa passa a deixar Deus trabalhar e aí a semente vai brotando, daí vai vindo os frutos e aí vem as bênçãos do Senhor em cada vida, em cada coração. Amém? Então, assim, eu agradeço a Deus por mais um estudo da palavra dele. Cada dia, amados, eu tenho buscado de Deus o aperfeiçoamento para estar passando para vocês assim, de uma forma em que vocês possam entender a palavra de Deus, amados. Então, vamos assim nos entregar ao Senhor, vamos nos doar a Ele, vamos nos atentarmos para os conselhos da palavra de Deus. Amém? Então vamos obedecer, que o segredo é obedecer, porque aí agradecemos a Deus a cada dia por sermos filhos obedientes e que aprendemos dele e o obedecemos. Aí Deus se alegra com cada coração, com cada vida. Amém? Shalom Adonai. E que Deus abençoe a cada vida que nesta hora, junto comigo, ora e está aprendendo, Pai, mais um estudo da Tua palavra, Senhor. E eu creio que essa palavra ela não voltará vazia, Pai, porque o Senhor diz: abre a tua boca, né? Então, quando nós abrimos a nossa boca, nós deixamos Deus falar. E é o que eu tenho feito, Senhor, é abrindo para falar da tua palavra, para falar de ti, Pai. Então, Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas e que venhamos ser bênçãos, Pai, para nossos irmãos e saber dividir tudo aquilo que nós estamos aprendendo, para que outras pessoas venham também aprender e seguir o teu caminho, Senhor. E assim ver quão é maravilhoso os que estão na tua presença, né? Louvado seja Deus. Shalom Adonai.